Eu vou passar a palavra ao procurador Guilherme Zanina Shelby. Bom dia a todos. O que me traz a esta casa são os mais de 20 anos de atuação em defesa da infância contra os abusos, a exploração sexual e a pedofilia. Como promotor de justiça da infância em Brasília, atuei intensamente em casos de violência praticada ou sofrida por crianças e adolescentes. E mesmo após assumir as funções de Procurador da República, em 1995, permaneci em atividades de treinamento e formação dos profissionais da educação, segurança e assistência social. O objeto central da minha exposição será a análise das repercussões na infância e adolescência da regulamentação da maconha. Antes de adentrar ao tema específico, porém, eu gostaria de contextualizar o cenário geral em que se encontra esta batalha, o que eu chamo batalha pela regulamentação da maconha. A história nos revela que guerras são compostas de muitas etapas. Lutar batalhas sem a visão geral da guerra é suicídio. É essencial ter a visão do todo para saber discernir o momento e local de agir com maior eficácia. Nos anos 60, o comunismo enfrentou uma crise. Os trabalhadores, especialmente europeus, não estavam mais dispostos à luta revolucionária. Por haver alcançado condições econômicas e sociais satisfatórias, eles não eram mais expostos a tomar o poder político pelas armas. Na expressão de um filósofo comunista, abre aspas, os trabalhadores se aburguesaram. No Brasil, vivemos isto hoje de forma muito intensa, não sendo surpresa que as manifestações recentes de ideólogos marxistas que proclamaram odiar a classe média. Este mesmo desencanto afligiu os marxistas há 50 anos na Europa. Houve um desencanto profundo com a viabilidade da causa operária, como até então vinha sendo priorizada, ou seja, a conquista do poder pela revolução. Concluir, então, que era preciso mudar a estratégia da revolução e levantar uma nova classe revolucionária. Elegeram as minorias e os discriminados da sociedade, desempregados, prostitutas, presidiários, dependentes de droga, gays, entre outros. Causas sociais justas tornaram-se pretexto e as pessoas discriminadas, massa de manobra para a luta revolucionária. É preciso considerar que, de fato, há discriminação e preconceito na sociedade contra todas essas pessoas e classes que eu citei. Todavia, os movimentos sociais extremistas, partidos políticos, inclusive, se aproveitam desta pauta legítima de justiça social para propósitos obscuros. Eles não desejam apazigar conflitos na sociedade, de forma alguma. Pelo contrário, sua lógica é a conquista do poder para a conquista do poder. Sua lógica para a conquista do poder é criar mais antagonismos e conflitos. A lógica perversa é sempre aguçar a divisão na sociedade. Dois grupos devem se opor sempre, um opressor e um oprimido. Na pedagogia, desenvolve teorias para a libertação dos alunos da repressão dos professores. No âmbito social, estimula o antagonismo de negros contra brancos, mulheres contra homens, filhos contra pais, empregados contra patrões, pessoas humildes contra a elite. A desobediência e o descumprimento da lei é estimulado como luta política. Nesta leitura marxista, os direitos humanos são transformados em direito da minoria contra a maioria. O pretexto é a defesa dos discriminados e injustiçados, o que é justo, mas, na verdade, pretende a conquista do poder político por meio da destruição dos valores da cultura da maioria. Não há nenhum problema em defender ideologias. O que não podemos aceitar é o aparelhamento ideológico dos direitos humanos, das causas dos discriminados e perseguidos por grupos que não se apresentam abertamente ao debate público, se escondem atrás dos direitos humanos para propor a implantação de seus valores e propostas, sem discussão democrática. Combato estas organizações ideológicas que usam a causa justa de combater a discriminação e o preconceito para a conquista do poder político. Alegam agir em defesa de pessoas em situação de fragilidade, mas, na verdade, são ideólogos, anarquistas e pedófilos que pretendem impor seus valores e programas sem discussão democrática. Quando sofrem oposição em suas propostas radicais de revolução cultural, se vale do pretexto da defesa dos direitos humanos das minorias para acusar seus opositores de homofobia, racismo, machismo e por aí vai. Para eles, em nome dos direitos humanos, tudo podem.
quando os defensores da pedofilia defendem abertamente sua pretensão de manter relação sexual com crianças, podemos combater esta perversidade de forma democrática. Mas quando a defesa da pedofilia é travestida em argumentos científicos, por juristas, psicólogos ou pedagogos, nos deparamos com a manipulação. Porque agora os pedófilos se escondem atrás dos direitos humanos, da pedagogia, da psicologia, tornando suscetível de debate os mais sórdidos propósitos contra crianças e adolescentes. É sintomático que no julgamento de Corte Suprema Sul-Americana, um dos ministros, muito entusiasmado, defendeu até mesmo que os pedófilos fossem autorizados a se manifestar em praça pública seu desejo de legalizar o sexo com crianças. A grande vantagem em eleger as minorias como nova classe revolucionária é que se consegue fragmentar a ação revolucionária em diversas frentes, aparentemente sem nenhuma conexão entre si. Observem, qual a relação entre a legalização da prostituição e a defesa da pedofilia? Ou entre a legalização da maconha e a erotização das crianças? Aparentemente nenhuma, não é? Lê do engano. É preciso considerar que, na leitura marxista, a família tradicional monogâmica é a causa do surgimento da propriedade privada e do Estado. Família tradicional monogâmica é a causa do surgimento da propriedade privada e do Estado. Escreveu isso, quem escreveu isso? Engels escreveu em seu livro Da Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nos anos 50, o marxista Herbert Marcuse propõe uma nova forma de revolução. É a liberação sexual como meio, em suas palavras, para destruir a família monogâmica tradicional. Fecha aspas. Marcuse acreditava na revolução por meio de uma difusão de uma ideologia sexual consistente na inexistência de qualquer restrição a práticas sexuais, de qualquer tipo, bestialismo, pedofilia, especialmente para crianças e adolescentes. Tudo está escrito em seu livro, Eros e Civilização. Sua proposta central é destruir a família monogâmica tradicional por meio da radical liberação sexual dos indivíduos, especialmente crianças e adolescentes, de qualquer restrição à prática sexual. Agora, nos anos 90, nós temos a doutrina do gênero e a doutrina do gênero neutro, que aprofunda barbaramente essa ideia de desconstrução da masculinidade nos meninos e da feminilidade nas meninas. Não é por outro motivo, inclusive, que líderes do movimento gay apresentaram um projeto de lei no Congresso Nacional. Essa casa está avaliando, analisando, autorizar a mudança de sexo em crianças, até mesmo contra o consentimento dos pais. Projeto de Lei 5002/2013. O pior de tudo trago aqui a prova, trago para vocês. O pior de tudo, os materiais de dados do MEC já contemplam e estimulam esse terrível abuso institucional contra crianças e adolescentes, estabelecendo como princípio da educação infantil brasileira, abre aspas, o direito da criança ao prazer sexual. Está aqui. Apresento, inclusive, esta casa para que analise a página 59 e 60 desse guia escolar do MEC, orientando professores a educar crianças, e está aí exposto. Vou continuar. O objetivo da destruição da família monogâmica tradicional é tão explícito que esses movimentos extremistas, não são gays, não são os presidiários, não são as pessoas que se prostituem, não. Eu separo entre quem vive a aflição dos movimentos ideológicos, claramente. Os movimentos extremistas propõem abertamente a proibição da menção à expressão pai ou mãe em escolas ou em documentos, registros públicos de identificação civil. O alvo central é alcançar a mente das crianças. Na Escócia existe um projeto de lei chamado Named Person Bill. Esse Named Person Bill, esse movimento é mundial, ele propõe que cada escocês, cada criança ao nascer, terá um membro designado por Estado para protegê-lo dos pais. Está em discussão na Escócia esse projeto de lei. Fica muito evidente, eu estou resumindo, que estamos diante de um movimento político ideológico que utiliza os direitos humanos, especialmente a defesa de minorias e discriminados, como instrumento de ação política revolucionária. As minorias e discriminados são massa de manobra, um pretexto maquiavelicamente utilizado para destruir os valores da maioria. Engels, Heidegger e Marcuse falam disso claramente. O local principal de influência desta classe revolucionária não será o Congresso Nacional, embora em parte, mas o Supremo Tribunal Federal e órgãos administrativos. Aliás, para esses radicais é fundamental enfraquecer a democracia representativa. É nesse contexto
que a erotização e corrupção da infância são instrumentos desta ideologia para implementar radical reengenharia psicológica e social em crianças e adolescentes. E aqui encontramos o elo de ligação entre todas essas propostas aparentemente desconexas. E aí entendemos porque a legalização da prostituição é algo tão relevante, porque o alvo maior é alcançar crianças e adolescentes, que já são o alvo principal da prostituição no Brasil. Crianças e adolescentes já são. Quando legalizar a prostituição, eu estou dando um exemplo, quando legalizar como uma atividade comum, imagine como serão ainda mais alvo da ação para a prostituição crianças e adolescentes. É nesse âmbito de análise que eu gostaria de contextualizar a discussão sobre a regulamentação da maconha. As propostas de liberação do consumo da maconha ou outras drogas, igualmente, têm profundo impacto nas crianças e adolescentes. Aliás, o principal alvo hoje, como já o é, para a publicidade de cigarros e bebidas. As pesquisas revelam que um dos mais imediatos resultados do uso de maconha em crianças e adolescentes é a recusa a obedecer a autoridades. Isso é pesquisas, que a gente pode, inclusive, fornecer. Professores, pais, orientadores se tornam imediatamente alvo de repulsa. Quer dizer, pessoas em desenvolvimento estarão sendo alijadas do processo natural de educação porque elas se tornarão independentes. A autonomia de vontade é base do princípio pedófilo para que as crianças decidam se querem ou não manter relação sexual. É o princípio básico da pedofilia que encontramos aqui também. A criança ou adolescente se torna um rebelde incontrolável. São pesquisas que revelam isso. As pessoas que iniciam o consumo da maconha ainda na adolescência são 4 vezes mais propensas a se tornar dependentes químicas. No sistema judicial, a incidência de crimes praticados e sofridos por crianças e adolescentes drogadas, inclusive pelo uso da maconha, é avassaladora. Corrompidos em sua consciência e vontade, pois se encontram informação, crianças e adolescentes são facilmente estimulados ao crime, à prática sexual precoce e à prostituição. Na questão da prostituição, a incidência do consumo de drogas é total. Crianças e adolescentes exploradas sexualmente recorrem intensamente ao consumo de drogas. É intenso o consumo também associado à prostituição e ao estupro. Eu trago uma pesquisa dos Estados Unidos que revelou que 90% dos casos de violência sexual e estupros em universidades americanas, em 90% dos casos, o autor, a vítima ou ambos estavam sob efeito de drogas. É fundamental considerar as condições socioeconômicas e familiares tão diversificadas do Brasil também. Uma coisa é o neto do presidente Fernando Henrique Cardoso usar maconha na adolescência. Certamente terá recursos financeiros para procurar tratamento médico e espero tenha também apoio familiar. Esse não se compra com dinheiro. Outra completamente diferente será um filho de um trabalhador que mora em uma periferia das cidades, cujos pais trabalham o dia todo fora e não tem recursos nem tempo suficiente para lidar com essa trágica situação. Minhas considerações aqui colocadas, resumidamente, se baseiam no estudo, pasmem, de uma associação favorável à liberação das drogas. Eu estou me baseando na Fundação Open Society, de um grande humanitário, George Soros, muito interessado na vida das pessoas em ganhar dinheiro. E ele diz na ONG dele que, olha, interessante, as causas mais diretas para o consumo de drogas estão relacionadas, ele cita no estudo da Open Society, que ele criou com o único objetivo de legalizar drogas na Inglaterra. Ele diz, olha, as causas mais diretas para o consumo de drogas estão relacionadas, 1, à situação socioeconômica deficitária. 2, a disparidade de renda neste país. E 3, aos fracos níveis de apoio social. Exatamente o caso brasileiro. Quem fala por nós é quem está defendendo a liberação da droga no mundo. E diz, olha, Brasil, vocês não devem pensar nisso. É muito claro, o estudo é público. Se o sistema legal e administrativo brasileiro é incapaz de conter o epidêmico consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes, que as adquirem livremente em bares, restaurantes e ambulantes, nós somos incapazes de impedir que elas consumam bebida alcoólica, que ela tem que ir a um lugar para comprar. Quanto mais quando permitirmos o uso de uma droga que é produzida em casa. A proibição legal é fundamental. A proibição legal é fundamental como modelo. A proibição legal é fundamental, e termino, já estou em fase, último parágrafo. A proibição legal é fundamental como modelo para gerações. É simbólico, mas fundamental. Professores, pais, educadores terão um modelo, terão alguém ao que recorrer
para estimular, ensinar o bom caminho às crianças, não usem droga. É proibido. É claro que nenhum partido marxista, termino, pretende estatizar os meios de produção, embora se encontre tal impropério em seus estatutos. O alvo agora é abater a sociedade em seu elo mais fraco, a família e as crianças. A legalização do consumo da maconha é um degrau nesta silenciosa e trágica revolução, que não virá mais pelas armas, mas por meio de decisões do Supremo e de leis. Não é questão moral ou ética, mas de conquista do poder político. Proponho aos homens e mulheres de bem que se posicionem ativamente contra esse assalto à democracia. Muito obrigado. Muito bem.